graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. E que nesse momento vamos passar juntos, temos no nosso coração a alegria de saber que o Senhor está no nosso meio e que Ele há de nos abençoar, falando ao nosso coração, dando-nos não só o encorajamento para vivermos a nossa vida, como também a direção para experimentarmos em todas e quaisquer circunstâncias a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu quero convidar você a orar nesse instante, consagrando esse tempo de devoção a Deus, pedindo Ele que possa dar a cada um, segundo a medida da sua graça, algo de especial nesse momento. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos permite como igreja, apesar da distância, estarmos juntos, reunidos em torno da Tua Palavra, para juntos, ó Deus, ainda que à distância, aprendermos do Senhor, ouvirmos a Tua voz e sermos encorajados a viver segundo a Tua Palavra. Por isso, nesse momento, Pai, toma a nossa vida em Tuas mãos de uma forma muito especial, trabalhando o nosso coração, preparando a nossa alma, fortalecendo-nos, ó Deus, e encorajando-nos. E que nesse momento de culto que prestamos a Ti, o Senhor possa falar a cada um de nós, dando-nos aquilo que precisamos para esse momento da nossa vida. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, onde quer que ela esteja. Abençoe cada vida que em qualquer tempo tem acesso a essa mensagem, a esse momento devocional. E que sobre a vida de cada um esteja a Tua bênção e a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 34. A palavra do Senhor nos diz assim, no verso 1 ao verso 3. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. E é isso que eu convido você a fazer nesse instante, a exaltar o nome do Senhor, a bendizer aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é a razão da nossa vida, aquele que nos sustenta nos momentos mais felizes e nos momentos mais sombrios da nossa vida. Louvemos ao Senhor com alegria, sabendo que Ele nos tem feito muito bem. Vamos exaltar o Senhor por tudo que Ele fez na cruz. Ele nos amou, nos trouxe para si, nos deu um coração novo, porque Ele se ofereceu por nós. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Teu amor, Senhor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. O teu amor, Senhor, nos trouxe até Ti, nos deu vida abundante, uma vida que não merecíamos. Muito obrigado. E merecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz
eu fui reconciliado. Foi pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz nos chamou, gentilmente nos atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Teu amor, Senhor, obrigado. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. O amor do Senhor nos atraiu e queremos estar perto dele todo o tempo. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, perto de ti, Senhor. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso te louvarei, Senhor. Te louvarei.
Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, cante comigo. Doce presença, presença santa, vem sobre nós e enche-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Dando sequência à nossa série de mensagens na primeira carta de Pedro, eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, faremos a leitura do verso 13 ao verso 20. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 13 a 20. Temos meditado sobre a renovação da nossa esperança segundo os ensinos do Senhor, expostos pelo apóstolo Pedro. E eu quero então que você olhe para esse texto, a fim de que leiamos e meditemos nele. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei como soberano, quer autoridade como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, como todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportai com paciência, isto é grato a Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor iluminação, graça, misericórdia, para que compreendamos, ó Deus, a Tua palavra
que ela encontre lugar em nossa vida e nos ajude, ó Pai, em nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender e aplicar a Tua palavra em nosso viver. É o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós olhamos para estes versos, nós percebemos que agora Pedro descortina diante de nós esta realidade de colocarmos em prática tudo aquilo que ele nos havia ensinado anteriormente. Se você se lembra, o início da carta, Pedro tem o cuidado de lembrar quem nós somos. Ele nos chama de peregrinos e forasteiros. Nós não somos desse mundo, nós caminhamos para uma pátria que está nos céus. Pedro nos lembra que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Fomos eleitos por Deus em Cristo para a salvação. E uma vez eleitos por Deus em Cristo, nós fomos salvos, regenerados, santificados e agora vivemos uma nova esperança de vida que nos faz olhar para além desse mundo, entendendo que nós temos no céu uma herança guardada, que não pode ser destruída, que não pode ser perdida, que não pode ser de qualquer forma inutilizada e que, além disso, nós mesmos somos guardados por Deus para receber essa herança. Somos desafiados, então, a viver em santidade nesse mundo, com o propósito de honrar a Deus em tudo que fazemos, a fim de que aqueles que possam, de alguma forma, levantar contra a minha vida e a sua vida qualquer acusação, sejam pelo nosso temor a Deus, pela nossa fé na palavra, pela nossa vivência do Evangelho, silenciados. Nesse sentido, queridos, é que Pedro, então, coloca em prática, a partir do verso 13, esses pontos que ele anteriormente havia nos ensinado, para que nós saibamos em que circunstâncias e em que situações eu e você devemos, então, manifestar de uma forma ainda mais pronta, mais própria, o Evangelho de Deus em nossa vida. Se você olhar para o texto, você perceberá que o apóstolo Pedro trabalha duas áreas muito importantes e que têm profunda relação com o nosso cotidiano, que é a nossa relação com as autoridades e também como eu e você lidamos no contexto do nosso trabalho, ou seja, Pedro vai falar sobre a nossa ética quanto ao trabalho, quanto ao nosso serviço diário. Nesse sentido, eu queria que você entendesse que o propósito de Pedro é nos fazer crer que uma vez que nós compreendemos a nossa salvação e todas as implicações que ela nos traz, bem como compreendemos que nós temos uma nova esperança de vida e que essa esperança de vida não se limita às coisas desse mundo, dessa existência, mas que nos levam além. Então Pedro nos diz que nós temos base, que nós temos fundamento sólido para então lidar de maneira correta, digna, com todos aqueles que estão investidos de autoridade, como demonstrar uma ética do trabalho que encontrem fundamento nas Escrituras, que encontrem fundamento no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, eu queria, em primeiro lugar, considerar com você qual deve ser a nossa atitude baseada nessa nova esperança de vida no que diz respeito às autoridades civis. Olhe para o texto e compreenda, em primeiro lugar, que essa atitude para com as autoridades se baseia fundamentalmente na ideia de submissão ou de sujeição. Quando você olha para o verso 13, Pedro nos diz claramente: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei como soberano. Verso 14, quer as autoridades como enviadas por ele. Eu quero que você compreenda, em primeiro lugar, então, que essa sujeição nada mais é do que um modelo normal pelo qual eu e você nos relacionamos com qualquer pessoa. Quando Deus em Cristo nos chama à salvação e à nova vida, nós temos renovados em nosso coração todo o propósito de Deus
para a humanidade. E quando nós percebemos à luz das Escrituras que este propósito é que nós consideremos um ao outro em primeiro lugar, que nós consideremos aquele que está diante de nós como mais importantes do que nós mesmos, quando nós preferimos o outro em honra, quando nós buscamos o bem do outro em primeiro lugar, isto é sujeição. Sujeição bíblica não significa ser tratado como capacho, não ser tratado como um objeto descartável, mas a sujeição bíblica nos chama a uma inclinação voluntária a serviço daquele que está ao nosso lado. Por isso, eu queria entender que deve ser assim, que eu e você, enquanto cristãos, nos relacionamos com todas as pessoas. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 21, diz justamente isso. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É assim que um homem e uma mulher de Deus, cheios do Espírito Santo, se relacionam com as pessoas ao seu redor. E não deveria ser diferente a maneira com que estas pessoas se relacionam com as autoridades. Perceba o texto que Pedro é categórico em dizer, quer seja ele o rei como soberano, quer ele seja a autoridade como enviada por ele. A ideia do texto é nos fazer entender justamente isso. Não há uma só autoridade constituída em todo o mundo que não tenha o seu poder, não tenha a sua missão derivada e autorizada por Deus. É isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, nos ensina no capítulo 13 de Romanos. Toda autoridade é constituída por Deus. Eu quero lembrar a você que esse rogo do apóstolo Pedro, em que nós nos sujeitemos a toda a instituição humana, é justamente na compreensão que todas elas, de uma forma ou de outra, têm a sua origem em Deus. É por isso, então, que o verso 13 nos diz claramente que esta sujeição acontece, verso 13, por causa do Senhor. Nós não nos sujeitamos aos governantes por causa dos governantes em si. Nós não nos sujeitamos ao prefeito por ser ele quem é. Nós não nos sujeitamos ao governador ou ao presidente porque eles têm o status que têm. Mas nós nos submetemos a eles como que se submetêssemos ao próprio Deus. Compreendendo que, a despeito das circunstâncias, é esse Deus que governa e conduz e ao seu modo direciona todas as coisas, constituindo e destituindo aqueles que estão no poder. Lembre-se a expressão do salmista, quando ele diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e o Senhor o inclina segundo o seu querer. Isso nos faz crer, queridos, que Deus não só está levando a termo o seu propósito, fazendo com que a humanidade esteja de alguma forma guardada, devidamente estruturada, protegida, guardada de uma anarquia, de um caos social. Meus queridos, por mais que eu e você tenhamos as nossas visões políticas, por mais que eu e você tenhamos no nosso coração e na nossa mente alguma inclinação ideológica, eu quero lembrar a você que nós, acima de tudo, temos como Senhor o nosso Salvador, Jesus Cristo. Assim como no Império Romano, os nossos irmãos não diziam que César era Senhor, mas Cristo era Senhor, reconhecendo em Cristo o poder máximo, final e total. Nós hoje também somos chamados a olhar para aqueles que, tendo autoridade, tendo funções de governo em nosso município, em nosso estado ou em nosso país, tenhamos a convicção que eles só o têm por mandato de Deus. Ainda que eles tenham chegado lá pelo nosso voto,
ainda que eles tenham um pensamento político, ideológico diferente do nosso, ainda assim eles estão ali a fim de cumprir um propósito estabelecido pelo Senhor. E antes que você diga que tal pensamento é um pensamento de gado, é um pensamento de pessoas que são manipuladas ou manipuláveis, eu quero lembrar o seguinte. Como dizia um dos grandes reformadores do século XVI, ou os reis, os magistrados são constituídos para o nosso castigo, ou eles são constituídos para o nosso bem. Queridos, o mesmo Deus que levantou reis abençoados no passado, que foram verdadeiros guias e pastores do povo do Senhor, permitiu também que subissem reis maus e perversos no trono, a fim de, através deles, estabelecer juízo sobre a vida daqueles que, devendo viver de acordo com a palavra de Deus, viviam segundo as intenções e as inclinações da sua carne, do mundo e de Satanás. Nesse sentido, a visão cristã da política, a visão cristã acerca daqueles que estão investidos de autoridade, é que eles são enviados de Deus, e assim nós nos sujeitamos a eles, enquanto esses mantêm firmes o propósito pelo qual Deus estabeleceu para os governos humanos, para as instituições humanas. Que seria qual? O bem comum, a manutenção da justiça e o devido exercício da mesma. Queridos, quando o governo deixa de buscar o bem da sociedade, nega a justiça à autoridade ou distorce a justiça segundo o seu bem-prazer, ela se torna passível da ira de Deus e, portanto, ela cai em descrédito diante dos homens, deixando de cumprir assim aquilo para o qual ela foi constituída. E assim é que Deus manifesta também castigo sobre as nações. Nesse propósito, então, nesse intento, então, eu quero lembrar a você que o propósito dessa submissão, dessa sujeição, era justamente, verso de número 15 e 16, emudecer a ignorância dos insensatos. Veja bem, lembre-se que os nossos irmãos nos dias de Pedro estavam sendo perseguidos pelos mais próximos deles. Eram os da própria casa, eram os do trabalho, eram os vizinhos, eram as pessoas do seu convívio pessoal. Muitas vezes, essas perseguições os levavam às barras dos tribunais. Muitas vezes, eles se viam, de certa forma, levados a terem que dar satisfação das suas crenças, dos seus valores, do seu comportamento, diante dos magistrados, diante dos governadores, diante daqueles que estavam investidos de poder naquele contexto. Por vezes, queridos, esses irmãos eram tolhidos dos seus direitos. Muitas vezes esses irmãos lhes era furtada o privilégio, ou melhor, o direito da sua defesa adequada diante dos tribunais. Meus queridos, ainda hoje, eu e você precisamos considerar isso. Vivemos em dias que ainda temos em nosso país liberdade religiosa, liberdade de expressão, ainda temos em nosso país a possibilidade de pregar o evangelho na esquina. Mas, queridos, é possível que um dia isso nos falte. É possível que o falar de Jesus em algum tempo seja considerado subversivo, seja considerado algo contrário à lei da nossa nação. E pelo simples fato de cremos como cremos, sejamos levados diante dos tribunais a fim de sermos julgados. Mas como diz o apóstolo Pedro, à medida que nós somos submissos às autoridades, lembrando que essa submissão sempre tem
um limite. E o limite é aquele declarado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 9. Que importa obedecer a Deus e não aos homens. Ainda que sejamos acusados dos mais terríveis crimes, que o nosso proceder diante das leis, diante dos reis, diante daqueles que têm sido investidos de autoridade, possamos mostrar com a nossa vida, com o nosso caráter, com a nossa postura, uma dignidade tal que silencie a boca de nossos acusadores. E eu quero lembrar você que esse é um mandato de Deus. Não que nós vivamos nesse mundo querendo saber o que as pessoas pensam de nós. Nós somos livres desse tipo de pensamento. Não devemos viver aprisionados por eles. Mas, queridos, lembremos sempre que a nossa atitude enquanto cristãos deve exalar o bom perfume de Cristo. E esse perfume será agradável e delicioso àqueles que conhecem a verdade do Evangelho, mas será triste e tenebroso para aqueles que negam a verdade do Evangelho. E assim vivendo, queridos, nós silenciamos aqueles que denigrem a nossa imagem, mas, em primeiro lugar, denigrem a imagem de nosso Senhor. Sendo assim, enquanto eu e você vivermos nesse mundo, devemos lembrar disso. Nós não podemos usar da nossa liberdade em Cristo para viver em pecado. Por que Pedro nos lembra disso? Porque, meus irmãos e irmãs, precisamos ter no nosso coração que, uma vez que somos cidadãos do reino dos céus, nós estamos sobre a lei dos céus. Uma vez que eu e você somos feitos cidadãos do reino de Deus, nós vivemos agora debaixo da lei de Deus. Porém, alguns naqueles dias, ao pensar nessas verdades, negavam o direito das autoridades constituídas de estabelecer as leis e de fazê-las cumprir. Queridos, o Evangelho não é um chamado à anarquia, o Evangelho não é um chamado ao descredenciamento das leis e das autoridades, mas o Evangelho é um chamado a um viver piedoso no meio de uma geração incrédula e corrupta. E vivemos a lei dos homens, considerando que a lei do Senhor nos diz e nos exige isso. Nesse sentido, não poderíamos ser como algumas pessoas que, em nome desta liberdade de não de ser subjugado por nada nem ninguém, disser algo do tipo: eu não preciso obedecer às leis desse país. Existem grupos que se dizem cristãos, que, por exemplo, se negam a cumprir o serviço militar obrigatório. Dizem que não tem que jurar a bandeira, porque isso é pecar contra Deus. Isso seria assumir uma cidadania que não lhes pertence. Coisas desse tipo que não só manifestam uma compreensão equivocada das Escrituras, como também demonstram uma falta de amor pela sua nação, pelo seu país, pela sua gente. Queridos, o cristão deveria ser o primeiro a obedecer às leis justas. O cristão deveria ser o primeiro a pegar em armas para defender o seu país, se necessário for. O cristão deveria ser o primeiro a ter uma postura ética, política, que realmente estabelecesse padrões de justiça e de verdade acima de toda e qualquer ideologia política presente nos nossos dias.
Deveria ser os cristãos aqueles a promover o debate, a chamar a reflexão para as questões sérias da vida, a inquirir, quando necessário fosse, aqueles que, estando no poder, negam o exercício da verdade e do bem ao próximo. Porém, queridos, infelizmente, nós vemos os cristãos não só se afastando do campo político, como também sendo envolvidos pelas ideologias, tornando essas ideologias em verdadeiros ídolos, criando para si ainda mais idolatria. Nesse sentido, o Evangelho nos chama, então, a pensar seriamente. Como devemos nos comportar em relação às autoridades? Pedro conclui esta temática no verso 17, quando ele diz: tratai todos com honra. Devemos honrar todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Nós precisamos honrá-las, considerá-las superiores a nós mesmos, buscar o bem delas em primeiro lugar. Em especial, diz Pedro, devemos amar os irmãos na fé. Devemos honrar e amar aqueles que compartilham conosco a mesma esperança de vida. Devemos amar aqueles que conosco levam a cruz de Cristo, como discípulos de Cristo. Mas observe, Pedro diz, nós devemos temer a Deus, mas também devemos honrar o Rei. Temer a Deus nos chama, então, ao viver prático das Escrituras no nosso dia a dia, no que diz respeito a todos os temas da vida, no que diz respeito a todas as categorias, que envolve toda a esfera da vida nesse mundo. Por isso, nós cristãos somos chamados pela palavra, nesse tempo de crise que vivemos, honrar nossas autoridades, enquanto estas forem fiéis ao propósito designado por Deus para as instituições humanas, que é o bem comum, que é o exercício da justiça e a aplicação da mesma, para que o caos, para que a anarquia sejam evitadas. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a questão da esperança? Queridos, o grande problema que eu vejo em especial nos nossos dias é que muitos cristãos têm depositado a sua confiança na política. Muitos cristãos têm confiado em políticos, em ideologias, em partidos, fazendo destas coisas verdadeiros ídolos do coração. Existem cristãos que têm vivido de maneira inadequada quando o assunto é defender o seu postulado ideológico. Meus queridos, acima das ideologias desse mundo estão as ideologias do reino. Acima das ideologias desse mundo está a verdade das Escrituras. E ela nos chama, em primeiro lugar, a não confiar nos reis, nem nos príncipes, nem nos filhos dos homens, porque neles não há salvação. Polarização política em nosso país. Tenho visto irmãos brigando uns com os outros por defenderem esta ou aquela ideologia. Ainda que eu considere ser importante um posicionamento, ainda que eu considere ser importante uma atitude ativa e proativa no que diz respeito a esse tema, eu quero lembrar a você que a nossa esperança não está nem nos governantes, nem nos políticos, muito menos nas ideologias políticas, sociais, econômicas ou nos partidos que defendem esta ou aquela ideia. A nossa esperança está no Senhor. O princípio bíblico fundamental que o Salmo 146, verso 3 e 4 nos ensinam é que nós não devemos confiar nos príncipes, nem nos filhos dos homens, porque neles não há salvação. Sai-lhes o espírito e logo perecem todos os seus desígnios. Nós confiamos no Senhor. E ainda, meus queridos, que eu e você tenhamos uma posição política
e a defendamos, devemos fazê-la com base nas Escrituras. Se a minha ideologia política fere algum princípio bíblico, ela não serve. Por isso, meus queridos, acima das ideologias desse mundo está a verdade de Deus, como exposta nas Sagradas Escrituras. Nesse sentido, se nós queremos ter renovado em nós a esperança, deixemos de olhar para os líderes desse mundo, crendo que eles nos darão um tempo de paz e prosperidade. Deixemos de acreditar que estas coisas nos acontecerão como muitos querem que aconteçam. Porque o que de fato aguardamos, esperamos e amamos é a vinda de Cristo. Quando Ele estabelecerá de uma vez por todas, a manifestação visível do seu poder, da sua realeza, do seu governo sobre toda a criação. Quando pelo sopro de sua boca, Ele destruirá os seus inimigos e mostrará a todos a grandeza do seu poder. Queridos, vivemos esperançosos, não pelo próximo presidente, não pelo próximo governo, não pelo próximo líder que vai surgir como possível salvador da pátria, mas nós vivemos com esperança, crendo no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Esse sim, que tem um governo e um domínio eterno e para sempre. Dito isso, eu quero que você olhe então para os versos 18 a 20. Agora Pedro muda o foco e vai falar sobre a relação no contexto do trabalho, entre servos e senhores. E ele nos ensina então as atitudes que devemos ter para com os nossos senhores, com os nossos patrões. E ele escreve, verso 18, dizendo: servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro aqui que Pedro estabelece o mesmo princípio, submissão, como base desse relacionamento. No contexto do trabalho, eu e você, que somos filhos de Deus, homens e mulheres tementes ao Senhor, devemos nos relacionar com o nosso patrão, considerando esta condição de submissão, de subordinação voluntária àquele que está sobre nós em nosso ambiente de trabalho. Este reconhecimento, mais uma vez eu quero lembrar a você, nada mais é do que a condição normal de todo relacionamento humano. Por isso, um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo se submetem às pessoas no temor de Cristo. Pensando nisso, olhe então o texto e perceba que aqui é estabelecida uma relação de senhor e servo. A palavra usada no texto para servo é a palavra doulos, que significa literalmente escravo. Todas as vezes que nós falamos de escravidão no contexto das Escrituras, devemos nos lembrar que ainda que houvesse alguma relação com a experiência escravagista experimentada no Brasil, precisamos considerar que havia também muitas diferenças. Uma delas, por exemplo, é que o escravo romano ele tinha direito a um salário. Esse salário era literalmente 1/3 daquilo que ele recebia por conta do seu serviço. Muitas vezes nós pensamos no servo, no escravo, dentro de uma casa, fazendo serviços de casa. Mas no contexto do Império Romano, o escravo poderia trabalhar em diversas funções e assim obter ganho para o seu dono. Por exemplo, há registros de que alguns escravos trabalhavam como artesãos, outros como músicos, como poetas, como filósofos, como professores e até mesmo como matemáticos e, dentro daquele contexto, pequenos cirurgiões. Esses homens e essas mulheres encontravam muitas vezes, no contexto da escravidão,
uma fuga de uma realidade. Por incrível que pareça, não querendo romantizar a ideia da escravidão, mas por incrível que pareça, esses homens e mulheres se faziam escravos, muitas vezes, para fugir da fome e da miséria no contexto do Império Romano. Na maioria desses escravos vinham do norte da Europa e das regiões da Ásia. Portanto, o escravo, tipicamente escravo no Império Romano, era de pele clara, de olhos claros, bem diferente das imagens muitas vezes atreladas à escravidão. Por que eu quero insistir nisso? Porque ainda que eu e você entendamos que seja um cerceamento da liberdade e algo deplorável nos nossos dias, as Escrituras nos falam que aqueles que vindo a conhecer a Cristo como escravos não precisavam se preocupar em se tornar livres. Por essa razão, a fé cristã sempre defendeu que aqueles que, estando escravos, deveriam se ver livres no Senhor. E aqueles que estavam livres deveriam entender que, novamente, eles eram escravos em Cristo. Mesmo porque a ideia geral das Escrituras é que todos nós somos, de alguma forma, escravos. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos da justiça. Ou vivemos debaixo das obrigações impostas por Satanás, ou vivemos debaixo das condições impostas pelo Evangelho. Quando eu e você abraçamos o Evangelho, nós nos tornamos servos da justiça, literalmente escravos de Cristo. Porém, como o próprio Jesus disse, não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nesse sentido, querido, ainda que existam alguns paralelos entre essa realidade naqueles dias e a nossa condição hoje, tais paralelos dizem respeito justamente a quê? Que no trabalho, muitas vezes, temos sobre nós pessoas que exercem autoridade. Eles têm em suas mãos o poder para nos demitir, para reduzir o nosso salário, para mudar a nossa jornada de emprego, para mudarmos de setor, para trazer alguma condição benéfica ou maléfica de acordo com seus próprios interesses. Nem sempre essa relação é boa. Pedro mesmo vai dizer que essa obediência, essa submissão não deve ser se o seu chefe, se o seu patrão, ele é bom ou se ele é mau. Mas esta condição independe da atitude do seu gerente, da atitude do seu patrão. Queridos, infelizmente, muitos de nós vivem num contexto de emprego em que os nossos chefes, vamos dizer assim, agem de maneira cruel, perversa, maligna. E para piorar, muitas vezes temos colegas de trabalho que, mesmo realizando as mesmas tarefas que nós, obtêm benefícios desses patrões, desses chefes, justamente porque agem de maneira perversa e maligna também. Nos sentimos numa concorrência desleal muitas vezes. Mas veja qual é o ensino das Escrituras. Sejam submissos. Por qual razão? Porque isto é grato diante do Senhor. Em outras palavras, porque isto é louvável diante de Deus. Esta expressão, isto é grato, acontece 2 vezes no texto e elas se relacionam com a pessoa de Deus. Ou seja, enquanto eu e você somos obedientes à ordem do Senhor, eu e você encontramos diante de Deus o louvor necessário. O Senhor se alegra na nossa obediência. Meus queridos, nós não devemos nos preocupar em agradar os nossos patrões.
nós precisamos nos preocupar em agradar a Deus. Porque, em última análise, o poder está nas mãos do Senhor. E é Ele, e apenas Ele, que tem sobre a nossa vida a verdadeira autoridade de nos fazer compreender, viver e experimentar todas as boas dádivas. Quando você recebe um aumento, uma gratificação, quando você recebe um prêmio por sua dedicação no seu trabalho, meu querido, pare de achar que isso é uma dádiva do seu chefe, do seu gerente, do seu patrão. Isso é uma dádiva de Deus. Porque isso veio das mãos do Senhor. Em última análise, o seu emprego, o seu patrão são simples instrumentos da graça, da bondade e do amor de Deus na sua vida. Por essa razão, então, somos chamados ao trabalho. E ao trabalho de maneira honrada, digna, de maneira pronta, de maneira efetiva. Somos chamados a produzir com alegria, a trabalhar com desprendimento, a termos um coração verdadeiramente pronto a servir naquele contexto. Por que Pedro está dizendo isso? Naquele contexto de escravidão, muitas vezes os senhores incrédulos, sabendo que os seus escravos, ou o seu escravo em particular havia se convertido, ele o sobrecarregava de trabalho. Ele o castigava com socos, com pontapés. Ele lhe privava de alimento, cerceava alguns direitos. Afinal de contas, a perversidade levava-os a fazer isso. Meus irmãos, quantas vezes nós não nos sentimos assim no nosso trabalho? Injustiçados, caluniados, desmoralizados, deixados ou esquecidos à míngua diante de uma possível promoção. E isso muitas vezes traz uma tristeza ao nosso coração. Isso nos traz uma revolta. O Senhor nos diz que quando somos injustiçados, apesar do nosso serviço bem prestado, isso é grato diante do Senhor. Porque sofremos com paciência. E essa paciência, como nós temos aprendido, nos vem da perspectiva do céu. Então nós passamos por todas estas coisas sabendo que o Senhor, a quem de fato servimos, nos recompensará. Porque que valor tem se nós somos esbofeteados, se nós somos esquecidos nas promoções, se nós deixamos de participar dos ganhos e dos lucros, porque somos maus empregados, porque fazemos o nosso serviço de qualquer maneira, porque não damos conta daquilo que é a nossa responsabilidade, porque devemos horas de trabalho que não fazemos por preguiça e por vários outros motivos que consideramos justos, quando na verdade não são. A verdade, o Evangelho nos chama a pensar justamente sobre isso. O nosso trabalho é o lugar onde nós devemos expressar de maneira adequada a glória de Deus. Trabalhando da melhor maneira possível. Não para o homem, mas para o Senhor. Fazendo o melhor possível. Não para que o meu chefe me dê uma promoção, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Certa vez, um sapateiro perguntou a um dos reformadores: como eu posso glorificar a Deus na minha oficina de sapataria? E aquele irmão do passado disse: fazendo o melhor sapato possível. Queridos, eu e você devemos ser conhecidos como os melhores profissionais de nossa área. Eu e você devemos ser conhecidos pela postura ética, pela moral ilibada, pela postura diante das exigências do nosso trabalho. E fazendo isso, o nome do Senhor Deus é glorificado.
Mas novamente eu pergunto, o que isso tem a ver com esperança? Meus queridos, muitos de nós têm uma visão errada do trabalho. Por um lado, algumas pessoas consideram que o trabalho é a sua fonte de sobrevivência. Que sem aquele trabalho ele está perdido e a sua família está em desespero, totalmente desprotegida e privada dos seus bens essenciais. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você age com essa postura, quando eu e você temos esse pensamento, nós nos tornamos idólatras. Porque o Senhor é de fato a fonte de todos os nossos recursos. É o Senhor quem realmente nos dá o pão de cada dia. É o Senhor quem nos veste todos os dias. É o Senhor quem supre as nossas necessidades. E quando eu e você atribuímos isto ao nosso emprego, ao nosso patrão, ao nosso chefe, nós estamos desviando o foco e colocando-o sobre quem não tem esse poder e essa dignidade. Eles são meios, instrumentos de Deus na nossa vida. Nós os honramos, nós somos submissos, porque esse é o papel normal de todo crente. Mas não podemos dar a eles aquilo que pertence a Deus, que é o poder de sustentar a minha vida e a vida da minha família. Lembre-se, por exemplo, de Elias. Elias deixou a sua cidade, a sua vila, possivelmente o seu trabalho, as suas atividades, o seu ganha-pão, para levar uma palavra de Deus ao rei Acabe. E quando Elias diz o que tinha que dizer, Deus o leva a uma caverna e ali por vários meses o sustenta com pão e carne que corvos traziam para ele. O que isso significa? Meus queridos, se o nosso emprego nos vier a faltar, Deus vai levantar corvos para nos suprir. Deus vai fazer o mais inusitado, se necessário for, para colocar pão na nossa mesa, roupa em nosso corpo, saúde em nosso físico. Mesmo porque, nos diz a palavra, já fui moço e agora sou velho. Jamais vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. A outra atitude que tenho visto na vida de alguns cristãos, ou que se dizem cristãos, é uma atitude murmuradora, que olham para o seu trabalho como uma maldição, como uma praga. É aquele tipo de pessoa que acorda na segunda-feira e diz, maldita segunda-feira, quem inventou o trabalho? Meus queridos, a despeito de onde vem esse tipo de pensamento, tais pessoas estão vivendo de maneira inadequada. Em primeiro lugar, porque não glorificam a Deus com a sua atitude. Em segundo lugar, porque não reconhecem a bondade, a misericórdia de Deus na sua vida. Está insatisfeito com o seu trabalho? Pede demissão. E, por favor, não faça acordo fraudulento para obter favores do governo. Peça demissão. Ou vai empreender e ser patrão, ou vai buscar outro emprego. Mas, por favor, não diga que você é um cristão e vive reclamando do trabalho que o Senhor Deus te deu para, por meio dele, sustentar a sua vida. O nome disso é ingratidão. E isso não glorifica a Deus. Pelo contrário. Você se tornará um mau funcionário. E o seu testemunho dentro do seu trabalho será o pior possível. E o nome de Cristo, além de não ser glorificado na sua vida, será blasfemado na boca dos seus colegas de trabalho. Nesse sentido, então, irmãos, o que nós devemos fazer? Como nós devemos viver a nossa vida? Em primeiro lugar, no que diz respeito às autoridades, aprenda a se posicionar. Como?
Em primeiro lugar, votando de maneira consciente. Deus nos deu o privilégio em nossa nação de termos a possibilidade de escolher os nossos governantes. Devemos aprender que no contexto de uma democracia republicana como a que nós vivemos, a maioria decide quem é eleito. É papel daquele que perde no seu voto reconhecer o direito do outro. E devemos viver, quer seja bom governo, quer seja mau governo, entendendo que Deus tem um propósito a realizar. Quer seja o juízo, quer seja abençoar. Por isso, vote com consciência, para que você e eu não tenhamos que experimentar o juízo de Deus sobre a nossa vida. Segundo lugar, requeira sempre, em todas as circunstâncias, o bem comum e a justiça, segundo as Escrituras. E, infelizmente, queridos, nós achamos que porque o meu candidato está lá, eu não posso reivindicar, eu não posso dizer, eu não posso falar. Não. Nós precisamos nos posicionar. E como igreja, muitas vezes, precisamos levantar a voz profética e dizer quando as coisas estão erradas. Infelizmente, nós temos nos silenciado. Lembre-se, quando a palavra de Deus é desprezada pelos nossos governantes, cumpre a igreja dizer que mais importante é obedecer a Deus do que aos homens, e temos que lembrar aos homens que Deus é justo juiz. E por fim, no que diz respeito às nossas autoridades, precisamos resistir a todo e qualquer totalitarismo ou autoritarismo que surja em nosso país. Seja ele de direita, seja ele de esquerda. Devemos nos posicionar, pois tais sistemas, tais condições nunca visarão nem o bem da sociedade, muito menos a justiça entre os homens. Mas eu quero lembrar você, uma ética no trabalho também é o nosso papel. Você que é patrão, seja um bom patrão. Entenda que você é como que um representante de Deus na terra. Deus te deu a graça de ter os meios de produção. Use esses meios de produção para o bem, em primeiro lugar, do reino. Entenda que você precisa ter uma empresa que tenha como missão fazer Cristo conhecido. Como você vai fazer isso? Existem muitas formas. Como bom patrão, olhe para os seus empregados e não só para o seu umbigo. Você tem o direito de dirigir um bom carro? Você tem o direito de morar numa casa boa? O que você pode fazer para que os seus empregados possam usufruir de algo parecido? Pense nisso. Segundo lugar, você que é empregado. Seja o melhor empregado que o seu patrão já teve. Seja aquele empregado que faz o seu patrão rir, sorrir de alegria quando te vê. Independente qual seja a sua posição. Lembre-se de José. Quando estava na casa de Potifar, cuidava de todas as coisas. Potifar não sabia de nada que acontecia na sua casa. Mas quando ele estava na cadeia, ele cuidou da cadeia, do cárcere. E o carcereiro deu a ele total liberdade de agir ali. E ele cuidou de todas as coisas com excelência. E quando ele foi governador do Egito, ele tornou o faraó mais rico e poderoso do que ele já era. É esse tipo de empregado que todo patrão quer. E eu e você devemos ser. Vamos orar? Em nossa oração, nós vamos colocar diante de Deus a vida da nossa igreja, a vida da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Nós vamos orar para que Deus possa ter misericórdia de nós, nos visitar e nos permitir, de alguma forma,
vivermos livres desse mal que hoje nos acomete. Mas peçamos também ao Senhor que cumpra todo o propósito que Ele estabeleceu nessa pandemia, trazendo arrependimento aos corações, mudança de postura na vida daqueles que se dizem discípulos de Jesus e ainda mais, uma nova inclinação do nosso coração para servi-lo com alegria a despeito das circunstâncias. Oremos ao Senhor. Pai eterno, muito obrigado porque tivemos esse tempo juntos. E agora, quando nos despedimos, pedimos ao Senhor, Pai, que nos visite. Visite a nossa igreja, dando-nos, ó Deus, a graça de continuarmos firmes na Tua palavra, dispostos a viver a Tua vontade e fazer aquilo, ó Deus, que é a nossa missão. Ajuda-nos, ó Deus, a ajudar a nossa cidade, não só através da nossa oração, mas também através das nossas atitudes. Oramos, ó Deus, para que a primeira igreja presbiteriana de Cachoeiro de Itapemirim possa ser sal da terra e luz do mundo nesse momento de crise pelo qual nós passamos. Oramos, ó Deus, por nossa cidade, pedindo ao Senhor Deus que abençoe cada instituição que nesta hora, ó Deus, está voltada, inclinada a trabalhar para o bem comum. Que possamos, ó Deus, ter não só a pessoa do prefeito, mas o seu secretariado e todas as pessoas investidas de autoridade nessa cidade com o coração inclinado para fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Oramos pelos nossos hospitais, oramos, ó Deus, pelas suas administrações, em especial pelo Hospital Evangélico, tanto de Cachoeiro de Itapemirim quanto de Marataízes, para que o Senhor Deus possa usar esta instituição para manifestar a Tua glória e ser, ó Deus, um lugar de paz, de refrigério para aqueles, ó Deus, que têm sido atingidos por essa pandemia. Oramos, ó Deus, pelo nosso Estado, oramos, ó Deus, pelo nosso país. Vivemos uma crise, Deus, uma crise sem proporções. Nós nunca vimos algo tão sério em nosso país. Que o Senhor tenha misericórdia de todos os poderes. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer paz, governabilidade. Que o Senhor possa, ó Deus, nesse momento, trazer justiça do Senhor, não de homens, sobre tudo e sobre todos que se levantam para desestruturar, para perturbar a ordem, para criar o caos em nossa nação. Abençoe, ó Deus, o povo sofrido, aqueles que menos têm, que têm sofrido, Pai, por conta de todas essas situações. Tenha misericórdia, Senhor. Oramos ainda, Pai, suplicando que o Senhor opere em nossas vidas a Tua vontade e abençoe, Senhor, a cuidados. É a nossa oração em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito repousem sobre nós hoje e para sempre. Amém. E que Deus nos abençoe. Mais uma vez, obrigado por sua companhia. Tenha você uma ótima semana, uma semana abençoada, uma semana pródiga das bênçãos do Senhor. Esteja mais uma vez atento a todos os cuidados necessários. Esteja atento para você ser aquela pessoa que vai ministrar a bênção de Deus na vida daqueles que estão ao seu redor. Cuide-se e cuide dos seus. Tenha uma ótima noite e que Deus te abençoe.